E aí, galera, estou aqui mais uma vez para trazer para vocês agora a continuação do assunto de análise combinatória. A gente viu um pouco na outra aula, se você não viu ainda, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, então você vai lá, vale a pena conferir a aula. Você confere a primeira aula, que assim embasar melhor, né? Que foi sobre o conteúdo de princípio fundamental da contagem, ou princípio multiplicativo, que a gente viu que é a base da análise combinatória, que por sua vez é um mecanismo pelo qual a gente cria métodos de contagem eficientes, certo? Na aula de hoje, eu vou trazer para vocês a permutação, a ideia de fatorial e anagrama, para a gente continuar aí sobre análise combinatória, beleza? A ideia de permutação é uma ideia bem simples, mas que é bem importante para a gente fazer muita coisa quando estamos estudando sobre análise combinatória, certo? A palavra permutação ela significa uma troca, né, entre os elementos de uma determinada sequência, por exemplo, de uma determinada fila. Sempre que eu troco, por exemplo, as pessoas de lugar numa fila, eu estou fazendo uma permutação. Aqui na matemática a ideia é a mesma, certo? É fazer uma troca entre os elementos de um determinado conjunto, de uma determinada sequência, beleza? Vamos, por exemplo, pegar aqui os números 1, 2 e 3. Será que de quantas maneiras eu consigo dispor esses três números, esses três algarismos, sem que eu faça repetição entre eles? Vamos ver essas combinações possíveis? A primeira combinação possível é eu começando com o número 1. Se eu começar com o número 1, eu posso formar 1, 2, 3, o número 123, exatamente nessa ordem. Se eu pegar o algarismo 1 ainda, eu ainda posso fazer aqui ao contrário, permutar esses dois. Então eu posso ter o 1, 3, 2. São as únicas duas formas de eu formar número com esses algarismos, começando com o 1. Mas se eu quiser começar com o 2, se eu começar com o 2, eu posso ter o 2, 1, 3, e o 2, 3, 1. Também só temos essas possibilidades. E se eu começar com o 3? Eu tenho o 3, 1, 2 e o 3, 2, 1. Ou seja, o 312 e o 321. E aqui estão representadas todas as possíveis combinações entre esses três elementos. Se a gente contar, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então nós temos 6 combinações aí, ó. 6 combinações. De maneira que em nenhum deles, ó, se repete algarismo nenhum. Aqui não repete nenhum, aqui também não. E nem em nenhum dos outros também. A outra forma, a gente não precisar fazer todas as combinações, é usando o princípio multiplicativo. Se eu não quero que haja repetição, então eu vejo quantos valores eu tenho à disposição para o primeiro algarismo. Ora, eu tenho 3 à disposição, não tem nenhuma restrição quanto a usar qualquer um deles. Então aqui eu tenho 3 possibilidades. Se eu não posso repetir, aqui no segundo algarismo eu não posso colocar o que eu usei no primeiro. Então agora eu só tenho 2 possibilidades. E aqui vai me sobrar apenas uma. Multiplicando, eu tenho 6 possibilidades, 6 combinações, como a gente já viu, né? E se eu quiser, por exemplo, se eu tiver, por exemplo, uma palavra aqui, nome aqui, Rita. De quantas maneiras diferentes eu posso organizar as letras da palavra Rita? Quando eu quero organizar de maneiras diferentes as letras de uma palavra, eu quero fazer combinações diferentes com as letras de uma palavra, eu tenho um anagrama. Então, anagrama é uma forma de eu reorganizar as letras de uma palavra, certo? Ela pode formar uma outra palavra que tenha sentido ou não. Na palavra Rita, nenhuma letra se repete. Então, como eu posso organizar isso? Da mesma ideia aqui dos números, ó. São 4 palavras, 4 letras, então eu tenho 4 lacunas aqui, ó.
Na primeira lacuna, eu tenho quantas possibilidades? Todas elas, o I, o R, o I, o T ou o A. Então eu tenho 4 possibilidades. Para a segunda, ora, se eu já usei 1, me sobra 3. Aqui vão sobrar 2 e por último sobra 1. Então eu tenho 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui é igual a 24. Então, eu posso dispor, reorganizar as letras da palavra Rita de 24 formas diferentes, beleza? Note que, tanto aqui no primeiro exemplo, como no segundo, nós temos multiplicações em que os números eles começam a ser multiplicados do maior até chegar no número 1. Ó. Nós tínhamos 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. E esse tipo de multiplicação na análise combinatória, ela é muito comum. Por isso, os matemáticos resolveram colocar isso como uma ideia bem simples, que é a ideia de permutação. Em que cada elemento aqui ele difere um do outro apenas pela ordem, certo? Então, sempre que eu trocar uma letra de lugar aqui, já vai fazer uma diferença, já vai ser uma combinação diferente, uma nova ordem. E a gente viu aqui que temos 24 possibilidades. Para esse aqui nós temos 6. Você viu que aqui eram apenas 3 elementos. Aqui eu tinha 4. Olha a diferença do valor que já deu. Se fosse um que tivesse 5 ou 6, seriam uma quantidade de combinações muito maior. Então não daria para fazer, por exemplo, essas combinações aqui uma a uma. A ideia de permutação, vou colocar Pn como sendo a permutação de n elementos, ele acontece da seguinte forma. Ó. O primeiro elemento, n, vezes. Depois, diminuiu uma unidade, ó, aqui também. Então, n vezes n menos 1, vezes, desse para cá já diminuíram 2 unidades. Então, vezes n menos 2. Isso aqui, continua. Até eu chegar no 2 vezes 1 aqui no final. Então, essa é a expressão que me dá a ideia de permutação de n elementos do conjunto. Eu começo pelo maior e vou multiplicando até chegar no número 1. Essa mesma ideia de permutação aqui, esse resultado disso aqui, é a mesma ideia do fatorial. Então, esse número aqui que eu encontro, que eu posso representar dessa forma, eu leio n fatorial ou fatorial de n, ou seja, a multiplicação do número por todos os seus antecessores. Se eu quero saber, por exemplo, quem é 5 fatorial, eu faço 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4 dá 20. Vezes 3 vezes 2, 6, vezes 1, né? Então, 6 vezes 20 dá 120. É assim que eu faço o fatorial de um número, é a ideia de permutação. Então, sempre que eu quiser saber quantas são as possibilidades de permutação entre os elementos de uma fila, por exemplo, eu uso a permutação, eu uso a ideia de fatorial. Se tem, por exemplo, 5 pessoas numa fila, eu quero saber de quantas maneiras diferentes eu posso organizar essas pessoas na fila, eu faço o fatorial de 5. Se forem 6 pessoas, eu faço o fatorial de 6, desde que não haja nenhuma restrição quanto à organização dessas pessoas, certo? Uma ideia bem bacana também que você pode usar no fatorial é que dá para a gente fazer simplificação, quando eu estiver dividindo dois números que estão na notação de fatorial. Por exemplo, se eu tenho 20 fatorial dividido por 18 fatorial, não é necessário que eu desenvolva 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17 até chegar em vezes 1 e também fazer a mesma coisa com 18, depois multiplicar os valores para fazer a divisão. Eu não preciso fazer isso tudo, eu posso fazer uma simplificação. O valor menor, que é o que está aqui embaixo, né, 18 fatorial, então eu vou desenvolver o 20 fatorial até chegar em 18. 20 vezes 19 vezes 18 fatorial. E aqui embaixo o 18. Então eu posso
como é multiplicação, eu posso dividir, que dá 1. E eu fico apenas com 20 vezes 19. 9 vezes 0, 9 vezes 2, 1 vezes 0, 1 vezes 2. Eu tenho 380. Então dá para fazer também a simplificação. E essa simplificação aí vai ajudar bastante a gente a fazer algumas coisas, certo? Na análise combinatória. Isso vai ser bem importante. Eu vou trazer só mais um exemplo aqui para a gente encerrar o vídeo, que é uma ideia diferente. A gente viu permutações simples, né? Que as letras aqui são todas diferentes. E se as letras forem iguais, né? Que a gente chama de permutação com repetição. Vamos ver o exemplo? Então aqui no exemplo eu trago duas situações sobre permutação. A primeira delas a gente viu no exemplo anterior, que era uma permutação simples, que é quando os elementos aqui são todos diferentes, seja ele de uma sequência de números ou de uma palavra. Então se eu quero saber quantos anagramas tem a palavra Rio, quantas combinações eu posso fazer com essas letras, basta que eu calcule 3 fatorial. Como a gente viu, é 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Então eu tenho 6 combinações possíveis entre essas letras. Observando a palavra batata, nós vimos que ela tem 6 letras. Então a sua primeira ideia, a sua intuição é fazer o quê? 6 fatorial. Mas observe que se eu trocar essas letras A de lugar, eu não vou ter um novo anagrama, vai ser a mesma coisa. Se eu trocar as duas letras T somente de lugar, eu também não vou formar um novo anagrama. Então eu tenho que retirar aí essas repetições. Como que eu tiro essas repetições? Olha, esse A, ele permuta entre eles mesmos de que maneira? 3 fatorial. O T são 2, então 2 fatorial. Então, para me tirar a repetição, basta que eu divida 6 fatorial, que é a quantidade de letras da palavra batata, por 3 fatorial, que é a quantidade de letras A, vezes 2 fatorial, que é a quantidade de letras T. Eu posso desenvolver o 6 até chegar no 3, para eu simplificar, fazer a divisão. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial, é 2 vezes 1, que é 2. Então eu posso simplificar aqui, que dá 1. 6 dividido por 2 é 3, vezes 5, 15, vezes 4, 60. Então eu tenho 60 combinações possíveis, 60 anagramas para a palavra batata, certo? Então isso a gente encerra a parte de permutação. Permutação simples, permutação com repetição. Na simples você faz apenas o fatorial. Na permutação com repetição você tem que dividir pelo produto entre as repetições, beleza? Espero que tenha contribuído aí com vocês. A gente já tem um bom material para o início do estudo sobre análise combinatória. Na próxima aula a gente vê um pouquinho sobre arranjos e combinações, certo? Então, um abraço, deixe sua curtida aí no vídeo e assiste todos os vídeos do canal aí que você vai com certeza aprender muita coisa bacana.